Frederick Alan Moranis. É um ator, comediante, dublador e músico canadense, sendo meio que uma mistura de Woody Allen e Jerry Lewis. Ele ficou muito famoso no cinema nos anos 80 e 90, afinal, seu rosto estava sempre nas sessões da tarde e cinema em casa. Mas vamos lembrar um pouco sobre ele. Bem-vindos ao Acervo Virtual Geek, já deixe seu like para fortalecer o canal. Caso não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho para mais notificações. Nascido em 18 de abril de 1953 em Toronto, Ontário, Rick Moranis nasceu em uma família judia. Frequentou o ensino médio na escola secundária Sir Sandford Fleming. Moranis começou sua carreira na rádio local em 1970. Ele tinha um modo engraçado de falar e rapidamente conquistou os ouvintes. Usando o nome de Rick Allen, ele se tornou um dos mais populares locutores do Canadá. Ele acabou passando por várias emissoras de rádio da época e com isso acabou tendo a oportunidade para ingressar no programa de sketches Second City TV, de 1980 a 1981, o que o consagrou como comediante. Moranis, além de locutor e ator, também era compositor. Ele acabou gravando um disco com seu parceiro de rádio Dave Thomas, e usava o nome artístico para o disco de Bob e Doug Mackenzie. A música deles, chamada Take Off, chegou a ficar no top 40 do Billboard. E além disso, a música teve a participação do cantor Geddy Lee, vocalista da banda Rush, pois ele era um dos antigos amigos de Moranis. O programa Second City TV acabou sendo um grande sucesso e deu oportunidade para vários artistas dos sketches irem para os Estados Unidos, muitos com convite para cinema e televisão. Mas foi em 1983 que ele teve seu rosto conhecido na América, quando participou no lendário programa de comédia Saturday Night Live. Nesse mesmo ano, ele estreou no cinema com a comédia Cerveja Maluca, o único filme dirigido por ele. Após isso, participou de mais algumas produções em anos posteriores. Porém, a sua grande consagração nas telonas foi em 1984, com o filme Os Caça-Fantasmas, no qual foi um dos maiores sucessos de bilheteria deste ano. O sucesso foi tão grande que Moranis acabou virando uma das estrelas de Hollywood, atuando ao lado de nomes famosos no meio, como Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ernie Hudson, entre outros. Moranis estava em constante atividade nos anos 80, fazendo um filme após outro. Em meio a tantos trabalhos, ele também acabou filmando o clássico O Clube dos Cinco, de 1985. Porém, após algumas gravações, o diretor John Hughes achou que seu nome já era muito famoso e poderia ofuscar o resto do elenco. Moranis então acabou sendo substituído por John Capellos. O remake A Pequena Loja dos Horrores, de 1986, e SOS Tem um Maluco Solto no Espaço, de 1987, foram alguns dos trabalhos que Moranis despontou para o papel principal. Em 1989 foi um grande ano para ele, tal que retornou seu papel em Os Caça-Fantasmas 2, que novamente fez muito sucesso. E no mesmo ano surgia mais uma grande produção em sua carreira. Ele foi escalado para interpretar o atrapalhado cientista Wayne Slaslinski em outro grande sucesso de bilheteria, Querida, Encolhi as Crianças, de 1989. O filme foi considerado um dos grandes marcos em sua carreira. Como se não bastasse tudo isso, ele fechou o ano como grande filme, O Tiro que Não Saiu pela Culatra, atuando junto com Steve Martins, Joaquin Phoenix, Diane West e Keanu Reeves. Em 1990, ele fez seu primeiro trabalho em dublagens, no desenho animado Gravedale High. Infelizmente, em sua vida se preparava uma triste notícia. Enquanto gravava o filme Querida, Encolhi as Crianças, sua esposa Annie Belsk, com quem se casou em 1986, descobriu que tinha câncer de mama. Ele diminuiu os trabalhos para ficar ao lado de sua esposa, na qual passava por um tratamento. Mas infelizmente ela veio a falecer em 1991, com apenas 34 anos de idade. Após o falecimento da esposa, afastou-se por um ano das telas, voltando a atuar em Querida, Estiquei o Bebê, de 1992. Quem Não Herda Fica na Mesma, de 1993, e foi Barney Rubble na versão cinematográfica de Os Flintstones, o filme, de 1994. Moranis ainda fez alguns filmes que não tiveram uma aceitação tão grande. Ele ainda atuou em O Pequeno Grande Time, de 1994, e após atuar em Querida, Encolhi a Gente, de 1997, que foi lançado diretamente em vídeo, ele decidiu afastar-se das telas. Com os 2 filhos pequenos para criar, ele acabou resolvendo dar uma parada para ficar mais com a família. Em suas palavras ele disse, abre aspas, sou pai solteiro e descobri que era muito difícil criar meus filhos e viajar para fazer filmes, então eu fiz uma pausa. E esta pequena pausa se transformou em uma pausa longa, e então descobri que realmente não sentia falta. A minha opção de ser um pai que fica em casa com os filhos talvez não tivesse tanto significado se eu fosse uma pessoa comum e de repente decidisse, sabe o que? Eu preciso ficar mais tempo em casa. E eu vou fazer isso em tempo parcial, e então trabalhar fora de casa e fazer isso e aquilo. Ninguém se importaria com isso.
mas porque eu era uma celebridade e estava no auge da minha carreira, minha decisão era intrigante para as pessoas, mas não para mim. Não tinha nada a ver com isso, era somente meu trabalho e era hora de eu fazer um ajuste. Eu não joguei fora minha criatividade, eu apliquei a minha casa, aos meus filhos e à minha família. Sou a mesma pessoa, não mudei, eu só mudei o meu foco. Fecha aspas. Desde 1997, o ator nunca mais fez um filme, porém, continuou trabalhando com a dublagem, como no filme Irmão Urso de 2003 e sua sequência de 2006. Em 2016, o ator chegou a recusar a participar de uma nova produção de Os Caça-Fantasmas. Em 2020, entretanto, o ator anunciou seu retorno ao cinema. Rick Moranis voltará a interpretar o cientista Wayne Szalinski em Shrunk, um reboot de Querida, Encolhi as Crianças. O ator Josh Gash irá interpretar seu filho. Todd Rosenberg assina o roteiro, enquanto Joey Johnston, diretor do filme original, vai retornar à direção do novo filme. Bem, Rick Moranis parece continuar em atividade na dublagem, e eventualmente parece trazer participações em séries. Mas por enquanto nós esperamos a sua volta para o cinema com esse novo filme de Querida, Encolhi as Crianças. Esse foi um pouco sobre Rick Moranis, mas queremos saber de você. Sabe mais curiosidades sobre ele? Comente abaixo. Esse foi mais um vídeo do canal Acervo Virtual Geek. Não se esqueça de deixar o like, isso ajuda muito a trazermos mais vídeos para o canal.